Vamos falar de tentação e de sexo. E, gente, qual o problema? O Catecismo da Igreja Católica fala sobre a relação sexual humana, porque um sacerdote católico eu não posso falar. Mas sim, hoje eu acho que eu ganho alguns haters. Já estou ouvindo alguns me chamando de padre imoral. Que preguiça de determinados católicos e cristãos que demonizam tudo o que é humano, especialmente a realidade sexual. Essa realidade fantástica que proporciona a visibilidade da doação espiritual que um homem faz para sua mulher e vice-versa, quando ambos entregam os seus corpos um para o outro. Quando um casal oferece o famoso sim diante do altar, acontece uma fusão das almas daqueles noivos, por meio da bênção sacerdotal. Já em espírito, os dois são um só, sem que isso interfira na individualidade de cada um. No entanto, por sermos feitos de carne, é necessário fazer com que esta união espiritual se torne corpórea, através da atividade sexual. Então podemos entender que as núpcias realizadas depois do matrimônio servem para viver, com as sensações do corpo, a grande união espiritual que ocorreu por meio do rito matrimonial lá na igreja. Ah, você achou mesmo que eu ia falar que pode existir uma relação sexual humana sem o matrimônio? Mas me respeita. Eu não quero ser um padre moderninho, pois a minha meta é ser eterno com Cristo. Te convido a compreender que o ato sexual, para ser humano, precisa de corpo e de alma, pois tudo aquilo considerado humano possui corpo e alma. É verdade que eu posso entregar o meu corpo para quem eu quiser, mas e a minha alma? Para nós católicos, só se entrega a alma a uma outra pessoa imitando o Cristo Eucarístico, que para doar o seu corpo e sua alma durante a missa, não abre mão do altar da igreja. Portanto, se quero ter uma relação sexual humana, ou seja, com corpo e alma, devo utilizar o sacramento do matrimônio para eu poder transmitir a minha essência espiritual para aquela que será a minha esposa. E em seguida, consumar fisicamente a minha união espiritual, que fora ratificada por meio do sacramento do matrimônio. A relação sexual humana, quando humana, chega a ser divina, pois ajuda o Criador a gerar novas vidas neste mundo. Percebe que a visão católica a respeito da realidade sexual humana estabelece uma linda aliança entre aquilo que é o terreno e o divino? Para o real católico, tudo o que é humano e criado por Deus já é prelúdio do reino celestial. Portanto, para aquela pessoa que se diz muito espiritual, mas que nutre um certo ódio pelas realidades terrenas a ponto de lidar com o sexo, com tabus, o evangelista Marcos lembra que no deserto Cristo estava constantemente com as feras selvagens, aquelas que simbolizavam a realidade deste mundo. O verbo está no imperfeito, hein? Isso quer dizer que o Senhor interagia frequentemente com as realidades deste mundo porque ele as ama. São Pedro também afirma que Cristo fez questão de levar a sua realidade corpórea ao Pai. O humano e o material em Cristo já estão no âmago do Deus unitrino, que quis, depois do dilúvio, ratificar e consumar uma aliança entre o céu e a terra, conforme nos fala o livro do Gênesis. Então, como se dizer católicos, sendo indiferentes ou até mesmo demonizando os assuntos que envolvem a realidade humana? Qual é a outra realidade humana ou física que estamos desprezando ou sendo indiferentes? Como anda a tua saúde? Por acaso você tem ajudado a conservar bem o meio ambiente, cuidando do nosso planeta? Em relação ao sexo, precisamos falar o que a doutrina cristã afirma, pois tem muita gente por aí dizendo coisas absurdas sobre este assunto e, pior, convencendo outros a viverem a realidade sexual de forma vulgar, porque essa realidade se torna qualquer coisa que está fechada à transcendência. Por isso, a liturgia da palavra dessa Santa Missa também quer falar com aquelas pessoas que acham que dá para viver uma realidade corpórea, uma realidade sexual, sem os atributos da alma, sem os preceitos do Senhor. Quantas vezes a nossa vontade impulsiva nos tornou verdadeiros inimigos dos outros? Inimigo, esta palavra é a tradução para o nome hebraico Satã. Quantas vezes, por nos fechar aos preceitos do Senhor, que me fazem mais parecido com o Cristo, me tornei um causador de quedas para outras pessoas, especialmente no campo sexual, hein? Quantas vezes nos ferimos e fomos feridos, porque insistimos em afrontar o 6º e 9º mandamentos. E por isso,
fomos capazes das piores bestialidades, às vezes, aquelas que nem animais são capazes de fazer. É importante lembrar que no deserto, Cristo não só se relacionava com o mundo, representado nas feras, mas também com os anjos, que o serviam constantemente. E por ter intimidade com o mundo celestial, sempre obedecendo os mandamentos do Pai, o Senhor sabia interagir de forma adequada com as realidades terrestres. E por isso venceu a tentação diabólica que sempre quer desequilibrar a nossa relação com o céu e com a terra, ou nos transformando em escrupulosos, achando que tudo que existe nesse mundo é satânico, ou nos influenciando a agir como pessoas espudoradas, especialmente no campo sexual. Para não mais sermos motivos de queda para os outros e para nós mesmos, nos deixemos conduzir pelos caminhos do Senhor Eucarístico, que sempre são verdade e amor, estes caminhos que são mostrados pela doutrina católica.